Olá, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal do YouTube, que também está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim, no Twitter, na maioria das redes sociais. Para quem não me conhece, muito prazer, sou Tereza Oliveira. Eu passei uma semana aí que eu não fiz vídeo. E não fiz vídeo por quê? Eu estava observando as coisas que acontecem nesse país. Eu estava meio que introspectiva, vamos dizer, eu estava para dentro, sabe? É muito difícil fazer vídeo para o YouTube, enfim, para as redes sociais, sendo sincera, sincerona, de verdade, sendo você mesma, sem grandes produções, porque você tem que, em primeiro lugar, tomar cuidado com aquilo que você fala, porque hoje em dia qualquer coisa que você falar, você recebe um monte de pedrada, vem de um monte de lugar. Outro dia eu estava falando sobre o preço do café lá no Facebook, virou um negócio, sabe? Parecia que eu tinha falado mal de alguém. Eu não estava falando mal de ninguém, eu estava falando do preço do café. Só isso. Mas as pessoas, elas têm tanta consciência de que a coisa não está boa, que elas defendem antes de serem agredidas. Essa que é a grande verdade. Então, por isso que hoje eu escolhi falar do caráter político. Vocês sabem, eu pretendo, né, eu sou pré-candidata a deputada estadual em São Paulo, pelo PSD, mas sou pré, né? E eu tomo muito cuidado com isso, porque nesse momento existe a intenção de ser, mas ainda não existe legenda. Então a gente tem que ir devagar com o andor, que o santo é de barro. Mas o caráter político tem me incomodado muito. Por quê? Porque, sabe, eu não percebo nas pessoas que descaradamente já estão fazendo campanha política, né? Descaradamente, porque legalmente não é para fazer. Eu percebo que elas entregam para o eleitor, para a eleitora, a mesma receita de bolo de 100 anos atrás. A mesma coisa. Reuniãozinha, para falar bonitinho, para tirar foto, sabe? Para agradar a pessoa e depois decepcionar a pessoa. E eu não consigo me encaixar nesse contexto, não consigo ser desse jeito. Eu venho me preparando há anos porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando você se coloca na política ou quando você se coloca em questões sociais, como é o meu caso, nas questões da hanseníase, nessa indenização que não sai de nós todos, filhos separados, né, que vem nos enganando, as pessoas, os políticos vêm nos enganando há anos. Você tem uma responsabilidade muito grande pela bagagem que você tem política atrás de você, sobre todos os trabalhos que você fez. Então não dá para ter essa receitinha, né, que é entregue todo ano de eleição para todo mundo e não sai disso. Esse tipo de caráter político é uma coisa que a gente não quer mais. Eu sei que você também não quer. Então a gente não pode aceitar. A gente tem que ir por outros caminhos. E sabe, perturba muito quando você é assim, perturba grupos que gostam de oprimir as pessoas. Quando você é desse jeito, fora da casinha, vamos dizer, ou fora da receitazinha, você perturba essas pessoas. E às vezes você leva pedradas e às vezes você leva grandes rasteiras. E se eu for enumerar as que eu já levei, né? Mas eu não perco a minha essência. Porque se eu não for de verdade para você, então, sabe, eu estou me expondo até a minha família de uma forma que não seria a adequada. E olha, a gente está num tempo muito difícil politicamente. A gente tem reproduzido desigualdades,
a gente tem fabricado desigualdades, a gente tem esquecido, deixado de lado o valor da interpretação da equidade, e a gente tem falado demais em igualdade e não faz nada, nem de um lado, nem de outro. Quando a gente fala em equidade, a gente quer um equilíbrio de homens e mulheres, que sejam, não importa. O equilíbrio dessas pessoas para que existam políticas públicas adequadas para cada realidade que se apresenta. Quando a gente fala em igualdade, a gente está colocando todo mundo numa mesma situação e fica muito fácil falar em igualdade, porque a gente fala em igualdade, a pessoa acredita naquilo, a igualdade, a pessoa imagina todos juntos, mas não sai disso. Lá na frente você vai lembrar, falar, mas que igualdade? Porque, na verdade, a gente só fabrica mesmo desigualdades. A gente só fabrica pobreza quando a gente não consegue enxergar o outro como nós nos enxergamos. A gente ouve sobre pobreza, a gente fala sobre pobreza, mas na hora que a gente está almoçando em casa, na hora que a gente está colocando combustível no carro, na hora que a gente está gastando dinheiro, entre aspas, à toa num shopping, a gente esquece tudo isso. Mas a gente fala igualdade, né? Então eu acho melhor a gente se incomodar com a equidade, por quê? Porque a gente precisa voltar a pensar e a refletir seriamente sobre equilíbrio. E essa efervescência social toda que nós estamos vivendo faz com que a gente perca realmente a noção do perigo que é nós não nos atentarmos ao caráter político que está sendo apresentado pelas pessoas. Eu peço a você, em respeito a você, que observe em cada ser humano o caráter que ela tem em relação ao outro, porque é exatamente na relação com o outro que você consegue definir se uma pessoa realmente vai te representar algum dia ou não. Isso é o que tem que ser importante. Por quê? Porque você pode criar N leis, mas se você não tiver pessoas adequadas para que criem políticas públicas certeiras, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. E a gente vai continuar a falar de igualdade, não sei o quê. A gente dá cesta básica, a gente dá um dinheirinho. Não, não é isso. Não é sobre isso a humanidade. A humanidade é sobre um todo, e a gente dá condições das pessoas encontrarem os seus caminhos. E é difícil, porque cada um de nós tem que pensar, ao mesmo tempo que pensa em si, pensar no outro. Então tudo aquilo que você faz para você, você tem que pensar se talvez você pudesse fazer para o outro, naquele exato momento. E esse tipo de caráter político é muito difícil encontrar, porque normalmente, e infelizmente, muitos se apresentam para essa representatividade, mas com interesses exclusivos e individuais. Então, eu acho que, sabe, nesse otimismo que a gente tem que ter, porque a gente não pode perder e a gente não pode perder o foco, eu peço para você que observe o caráter político de cada pessoa. Eu peço a você que observe os caminhos que a educação podem levar as pessoas. Eu peço a você que observe por que a gente ainda tem Cracolândia e por que a gente não consegue terminar com ela. Será que tem a ver com caráter político também? Eu acredito que sim, porque o mundo está muito complicado, ele está fervendo e não está conseguindo se encontrar. Mas se cada um de nós fizer a sua parte, a boa parte, a gente consegue encontrar o trilho de novo e seguir para sermos humanidade de verdade com equidade. Até, pessoal.